gravar a sua beleza. É uma honra, só não sei cadê essa beleza. Já podemos começar. 5 minutos de tolerância. Já foi. Quem perder, assiste a aula gravada. Bora nós. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Minha deusa. Eu não tenho costume de usar mas eu posso compartilhar, né? Pode compartilhar. Eu não tenho costume de usar o Meet, eu uso o Zoom, que é o meu pessoal, mas Genoa, here we Quase a mesma go. coisa. Quase a mesma coisa. Ok. Dispensar isso, né? Minha canetinha está aqui, eu estou aqui, vocês estão aí. Bora nós? Valendo. Tomei um cafezinho agora para poder a vida acontecer. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Alexandre, vulgarmente conhecido Xandão, apesar de não estar numa época muito boa de se chamar ninguém o Xandão, uma época dessa, né? Mas eu queria agradecer pelo convite. I think you have to change your nickname. Xandão, cara, eu tô muito alegre com isso. Eu queria lhe registrar que o carro forte chegou aqui em Juazeiro antes da aula começar. Eu estava só esperando terminarem de contar o dinheiro que você mandou, tudo em cédula de 2, tá entendendo? Aí ficou muito difícil de terminar de contar. Mas muito obrigado aí. E o que é que eu queria conversar com a tua turma? Eles estão com o que tem de melhor de assessoria na parte aí de TRI no país, tá? Eu conheço duas pessoas que, uma pessoalmente, a outra a gente se fala corriqueiramente, mas não nos conhecemos pessoalmente. Uma é você e a outra pessoa é o professor Frederico Torres, meu amigo Fredão. Então, são duas pessoas que levam com muita seriedade isso daí, levam com muita seriedade a educação, né? E eu estou aqui em Juazeiro hoje, tudo, e com meus alunos a gente bate sempre esse papo com eles, Xandão, no que diz respeito a... Opa, peraí, compartilhamento está aqui, né? Deixa eu ver como é que eu faço. Pronto, é isso aqui, né? Só que eu estou me localizando aqui. Pronto. Eu vou poder escrever, vai aparecer tudo ali, né, Xandão? Normal? Isso. E aí, o que é que eu quero que a tua galera faça? Você sabe que eu vou muito a Natal, pelo menos uma vez por mês eu estou aí, tá? Para assistir um show. Eu sempre vou para relaxar aí. Eu gosto de show tranquilo, grafitão, essas coisas, né? E o que é que eu queria dizer? O que meus amores precisarem no pós-aula, eu mandei para o Xandão o material todo comentado. Vou pedir a liberdade para comentar com o Xandão sobre duas ferramentas que durante a pandemia não me deixaram enlouquecer. Eu criei 2 canais no YouTube, porque aqui em Juazeiro é um choque é um contraste. Aqui tem um mercado maravilhoso, pessoas maravilhosas, mas se depende muito do comércio, sabe? Se depende muito. E na pandemia foi uma catástrofe. A gente via 20, 30 alunos numa semana cancelando os cursos porque os pais estavam sem faturar nada. E aí, durante a pandemia, pessoal, eu resolvi criar 2 canais no YouTube gratuitos. Tá? Cada um deles tem em torno de 100 aulas de 10 minutos, tá bom? Porque é o que eu acredito.
Eu estou desenvolvendo um projeto pessoal, Xandão, você em primeira mão está sabendo agora, tá? Vai ser o lançamento no final do mês. Eu estou partindo para o mercado online na parte de matemática, tá? De forma nacional. Física não é hora ainda, tá? Física eu vou continuar só com os meus cursos presenciais e atender algum amigo numa demanda dessa quando necessário. Mas eu queria convidá-los para, quando vocês estiverem, o meu nome que está aí, até Matemática com Sabor, é o nome do meu canal no YouTube de matemática, obviamente, né? E o de física se chama A Luz da Física. E se vocês olharem por playlists, vocês vão sempre levar uma vantagem muito grande, porque vocês vão poder tirar proveito de tudo ali. E precisou de alguma coisa, vai lá no meu Instagram, procura o Xandão, o meu Instagram é @VascoBV, eu geralmente respondo, e eu vou mandar para o meu amigo Alexandre um canal que eu criei no Instagram de disponibilização de material, tá? O nome desse canal é Estudando com o Vasco. É só para a pessoa baixar. Lá não se conversa, lá não se manda nenhum tipo de corrente, nada, tá joia? E eu vou te mandar, só entra com o link, tá, Xandão? Eu te mando e tu disponibiliza para tua galera. Uma coisa que eu gosto, turminha, é de uma palavra chamada entrega. A gente precisa sempre surpreender o nosso aluno. Obviamente que atrelado ao surpreender tem uma outra palavra, que é o repreender. Você precisa estar com a cabeça muito aberta para, na hora de uma repreensão construtiva, você entender de que alguém que lhe quer bem, alguém que está envolvido com o seu processo, ela quer que você ajuste, faça alguns pequenos ajustes. E aí aqui a gente vai ver o que é que eu trouxe para meus amigos, tá? Eu espero que vocês curtam. E eu ia só pedir uma coisa. Deixem fluir até chegar numa parte chamada Saindo do 0 a 0. Acho que vocês vão gostar, tá legal? Então, vamos começar a nossa brincadeira. Como é que passa os slides, Xandão? Como é que passa o slide? Em tese, do como você passa normalmente no seu PowerPoint. Se você clicar no meio da tela. É em tese mesmo. Oi? Aqui, né? Pronto. Beleza. Aqui, né, pessoal? Pronto. É um vídeo? Pronto, o vídeo tá rolando aí. Pronto, show. Pronto. Rolou. Rolou, né? Aí? Bom, eu vou ocultar isso aqui, né? Para eu poder... Vamos lá, pronto. Turminha, eu vim falar... Xandão, ficou bom a marca aqui no seu canto aqui? É isso aí mesmo? Ficou top. Beleza. E esses Muito slides bonito. todos serão disponibilizados após a aula, tá, pessoal? Não precisa se preocupar em copiar nada. Eu quero a atenção de vocês. Quando a gente participa de uma corrida chamada circuito, por exemplo, circuito Adidas, circuito é uma corrida que começa e termina no mesmo canto, tá bom? Então, circuito elétrico não seria diferente. O circuito elétrico precisa de uma coisa que eu chamo de, não é amor, é o coração do circuito, que é o teu gerador. Sem um gerador, o circuito não funciona. Eu preciso de uma chave, que a gente chama no dia a dia de interruptor. E eu preciso, no mínimo, de um resistor, de um aparelho que eu faça funcionar e fazendo a corrente elétrica circular nesse circuito. Então, o circuito elétrico é um caminho fechado. Beleza pura? Nesse caminho que a gente tem aí, a gente vai fazer com que circule uma tal de corrente. E essa corrente que a gente vai estudar, ela é meio teórica, porque é como se fosse corrente de bateriazinhas, tá? Corrente de pilha.
Não vamos estudar a corrente alternada, que é a corrente que a gente tem na rede elétrica, a corrente que é proveniente de um campo magnético. E eu poderia até dizer que a corrente elétrica é um certo fluxo, porque é uma quantidade de coisas que passa num certo tempo. Então, quando uma pessoa te pergunta quantos ampere, ampere é uma homenagem a André Marie Ampère, tá? É o nome de uma pessoa, mas quantos coulombs por segundo estão passando no fio? Nós estamos perguntando qual é a corrente elétrica. Como essa equação também tem três grandezas, todas as equações que têm três variáveis em física, todas, as grandezas multiplicadas, quando eu vou para um gráfico, elas vão ser os eixos. Tá? Ó, corrente e tempo. Ó, corrente e tempo. E a grandeza que sobra é a área. Tá? É a área. Ele chamou de delta Q, eu gosto de chamar de quantidade de carga. Se eu tivesse um gráfico de cinemática, velocidade, distância sobre tempo, ora, velocidade e tempo são grandezas multiplicadas aí na equação. O gráfico é de velocidade contra tempo e o ΔS é a área. Isso é para qualquer equação física. Teve três variáveis, trabalho, força vezes o deslocamento. Num gráfico de força contra deslocamento, o que é que a área vai dar? O trabalho. E aí vai, tá? Então, em corrente elétrica, não seria diferente, tá? Não seria diferente disso. E aí, eu peguei só para ilustrar, coloquei uma brincadeirazinha aqui de como tem uma prova aqui em Fortaleza, Xandão. Ela é muito bonita, cara. A prova da Unicristos, tá? Ela tem uns termos bonitos, umas questões contextualizadas, e ela é elaborada por professores da própria Faculdade de Medicina. Então, olha só, a iontoforese é a aplicação subcutânea de medicamento de ajuda. Quando eu era criança, eu não sabia o que era subcutânea, eu achava que era alguma coisa imoral. Aí depois que eu aprendi que é debaixo da pele. A iontoforese é uma técnica que usa corrente galvânica para aumentar a transferência transdermal de fármacos. Eita porra! Os termos muito técnicos. Mas calma, se é uma prova de ensino médio, eu sei fazer isso. Um enfermo deve ser medicado com 80 microgramas de uma determinada droga. A enfermeira faz uso desse aparelho de iontoforese que aplica uma corrente de 0,25 mA. Como eu não gosto de estragar as questões que vocês vão usar, que eu preparei, selecionei, eu sempre boto várias extras para eu fazer, tá? Porque as que eu mandei para o Xandão, que inclusive, que diagramação bonita, Xandão. Parabéns aí ao técnico que fez. Esse aparelho transmite 640 microgramas por cada coulomb. Eu acho que quando a gente vê uma razão numa prova, isso me cheira a regra de 3, cara. Porque o cara está dizendo que 640 microgramas dessa substância está atrelada a um coulomb, né, por coulomb de carga. Se ele vai receber 80 microgramas, diga logo a resposta para o aluno. Qual a quantidade de carga que vai fluir? Então, todo problema de física, pessoal, que começa, de matemática, que começa com uma razão, ele termina com a regra de 3. Qual a proporção? E aí, 640 por 80, isso aqui é 8, desde que Jesus nasceu, cara. 64 por 8. Então, 8Q igual a 1, a carga que vai fluir é 1/8 de coulomb. Vamos guardar aqui? Ele disse que a corrente que flui é de 0,25 mA. Ele quer o tempo. Meu irmão, nesse instante você me disse que corrente elétrica é a razão entre a quantidade de carga e o tempo que flui, pô. Ele te deu a corrente
0,25, vulgarmente conhecido como 1/4. Mili é o teu furico, 10 a menos 3. Tá? A carga, 1/8. E o tempo. Galera, vamos multiplicar em cruz, rapaz. Isso aqui vai ficar 10 a menos 3 ΔT. Isso aqui igual a 4 vezes 1/8. Diga aí, Jorge. Por exemplo, o meu amigo Bax. Opa! É nada, canjica. Olha aqui que eu ganhei, Xandão. Do meu amigo Jorge. Estou dando aula para Natal, Jorjão. Aí ganhei uma canjica aqui de presente. Aí, ó, esse 4 multiplicando em cruz fica 4/8. Vulgarmente conhecido como 1/2, né? ΔT igual 4/8, 1/2. Esse 10 a menos 3 que está multiplicando, passa dividindo, sobe como 1000. E 1000 dividido por 2 dá 500 segundos. Ah, mas ele quer o tempo aproximado. Cada minuto não são 60 segundos? Isso está com a cara de 8 desgraçado. Né? 8 vezes 6, 48. Não? Aproximadamente 8 minutos e 20 segundos. Aí, aproximadamente 8 minutos. Então, a diferença de uma questão contextualizada para uma questão não contextualizada é que a questão contextualizada ela traz uma historinha. E ela traz sempre uma primeira parte. Ele não te deu a carga. Ele disse, cada 640 microgramas de remédio carrega 1 coulomb de carga. Eu só vou aplicar nessa pessoa 80. Então, se eu vou aplicar 1/8 disso, vou aplicar 1/8 da carga. A corrente tinha aqui. Eu acho que o problema aí está mais em matemática do que em física, propriamente dito. Ok? Para a gente ver a que ponto uma doidice dessa pode chegar, em uma membrana muscular existem... Eu não tenho como deixar o chat aparente para mim, não, né, Xandão? Tem, é só você clicar no íconezinho do chat que ele vai abrir do seu lado direito. Espera aí, deixa eu ver aqui. Chat with everybody. Chat com todos. Yes, I saw. Mas quando eu boto a tela, o chat some. Pode ser porque você está apresentando, aí não sei. Mas aqui para mim ele aparece. Para quem está apresentando, ele some. Mas se tiver alguém, então, vocês me chamam, tá bom então? Beleza. Eu levanto a mãozinha assim, ó. Aí você vai escutar o plim. Beleza, beleza. Beleza? Em uma membrana muscular, existem, em média, 50 canais de sódio por metro quadrado. Regra de 3. Toda razão termina... Pode ser na matéria do inferno. Começou com a razão, termina com a regra de 3. Através desse canal, fluem 1000 íons de Na+. Mas por que Na+? É o sódio, mas esse mais quer dizer que ele tem um próton. E a carga do próton é igual à carga do elétron, cara. Só muda o sinal. E que está escrito aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, aquele momento só o pipiu. Aí ele pergunta, em cada milissegundo, galera, considerando que todos os canais de sódio da membrana estejam abertos em um trecho de 0,15 metros quadrados, ó, se são 50 canais por cada 1 metro quadrado, em 0,15 metros quadrados. Meu povo, parece que eu estou dando aula de química. Porque a parte de cálculo estequiométrico é tudo tipo essa besteira. E se fosse tanto? Então a bunda, todo tempo. Né? Então, o número de canais
vai ser 50 vezes 0,5, 7,5 canais. A pessoa que criou, ela não tem um juízo muito grande, porque não existe meio canal, tá? Mas tudo bem. A joia, ela não pensou, é médico criando questão de física, tá? É tipo colocar meia pessoa, tá legal? Então, mas tudo bem. Ele diz que são 7,5 canais. Vocês estão lembrados que cada canal flui 1.000 íons de Na+? Que carga é essa? 1.000 prótons. 1.000 prótons. A carga que flui, ó, 1.000 prótons, vezes 10 a menos 19. 1.000 é 10 ao cubo. 1,6 vezes 10 ao cubo com 10 a menos 19. Isso aqui não tem nada de física. Você quer? Uma matemáticazinha de potência. 10 a menos 16 coulombs. Daí a carga. Isso aqui, pessoal, em um canal. São quantos, macho? 7,5. Então, a carga por 7,5 canais, 7,5 vezes o que passa em um canal. 1,6 vezes 10 menos 16 coulombs. Pronto. Meus amores estão lembrados que é por milissegundos? Então, a corrente elétrica, nem a quantidade de carga que passa sobre o tempo, aqui é a carga, mancho. 7,5 vezes 1,6 vezes 10 a menos 16 dividido pelo tempo. 1 milésimo de segundo, 10 a menos 3 segundos. A carga vai ser 7,5 vezes 16, ou vezes 1,6. Galera, é mais de uma vez e meia, 7. Isso é mais de 10. O único número que tem mais de 10 aqui é 12. Sabe? Eu não vou perder meu tempo, não. Isso aqui está com a cara de 12. Desgraça, faça a sua conta. Faça aí na máquina. Aí uma coisinha que eu não perco tempo em prova é com conta. Porque eu tenho que deixar a questão trabalhar, mancho. Uma vez e meia a coisa, vai dar 12 exato. Era mais de 10, macho. É 7 mais metade de 7. Só aí já dava 10,5. Tá? Então é 12. É o único número maior que 10 que tem aí. Dá exato, viu? Dá 12. Divide, repete a base, subtrai os expoentes. 10 a menos 13. Menos 16, menos 3. Então, letra E de espermatozoide, a origem da vida, está aí a corrente média. Aí eu vou começar a aula agora, tá? Um elemento que não pode faltar no circuito elétrico, o que esquente, né? Então, os nossos circuitinhos simples, eles vão sempre precisar ter um resistor. Pode se representar como uma bichinha dessa, uma bichinha dessa. Agora, para passar a corrente elétrica no resistor, tem que ter uma diferença de potencial. Vasco, o que é isso? Eu cheguei num posto de gasolina e coloquei o nome do meu combustível é Volt, tá? A gente abastece Volt. Eu coloquei aqui 80 volts. Esse bichinho aqui, ele consumiu 10 volts. Então, quando eu chegar bem aqui, eu só tenho 70 volts. É por isso que a gente diz que houve uma diferença no potencial. Houve um consumo de energia, mas... E como esse aparelho aqui, ele esquenta, ele transforma energia elétrica em outra coisa. Então, nunca digam que DDP é uma variação, porque variação em matemática, em física, é fim menos começo. Diferença de potencial é do começo ao fim. É por isso que quando você encontrar um gerador, já já vocês vão ver, o potencial do começo é menor do que o do fim. O gerador é o posto de gasolina. Ele transforma energia não elétrica em elétrica. Então, o que é que ele faz com as reservas? Aumenta. E resistor consome energia. Por isso que a gente diz que ele provoca uma queda no potencial. Uma queda nas reservas. Eu adoro essa comparação com o tanque de gasolina.
Aparelhos que consomem energia, eles provocam uma queda no nível do reservatório. O único aparelho que provoca alta é o gerador. Ele transforma energia não elétrica em elétrica. Mas, turma, eu queria que isso daqui, que é o grande objetivo da aula de hoje, eu queria que isso daqui fizesse parte do repertório de vocês, sem sombra de dúvida, tá? Acabei de dizer, né? São as 3 roupagens. Isso não me interessa hoje, mas só para a gente saber que todo fio é um resistor. E a gente poderia fazer a seguinte analogia. Se esse cano fosse um cano, tá? Vocês já viram cano de passar cocô? Nunca viram, não? Cano de esgoto é bem grosso. Por quê, né? É diferente de se fosse só para passar xixi líquido. Então, cano que passa coisa sólida, ele tem que ter uma área para oferecer menos resistência. Agora, quanto maior for o comprimento, esse resíduo aqui dentro, são cargas, mas imagine lixo, alguma coisa aí dentro desse cano. Quanto mais longo ele é atritando com as paredes, maior a probabilidade dele ficar no meio do caminho. Então, ó, vê se faz sentido. Quanto mais comprido, mais dificuldade. Quanto maior a área, menor a dificuldade. Grandezas inversamente proporcionais. Imagina que isso aí é o portão de um estádio. O cara diminui a área do portão, deixa só uma banda aberta para o público sair. Vai morrer gente pisoteada. Porque tu está aumentando a resistência. Então, só para vocês verem que tem lógica. O que é um gerador? Gerador é o coração do circuito, que para a gente vai ser uma pilha. Agora, quando vocês tiverem várias pilhas associadas, a gente chama isso de bateria. Então, só para vocês saberem a diferença de pilha para bateria. Amém? E tem uma coisa a mais. O gerador, pessoal, ele tem uma figura muito parecida com a do receptor, que eu vou já falar o que é. Se vocês me deixarem falar durante 20 minutos, depois de 20 minutos eu vou tirar um sorriso do seu rosto. Mas eu preciso apresentar primeiro os elementos. Quando eu era aluno, chegaram para mim e disseram que era para eu decorar que esse pauzinho pequeno era o polo negativo e esse pauzinho grande era o positivo. Aí eu conheci uns colegas já mais desenvoltos, né? E disseram, não, Vasco, coisas negativas são menores do que coisas positivas. É por isso que tem um pauzinho menor e um maior. Aí eu nunca mais errei. Tá? Porque eu achava que era um achismo. Agora, isso aqui é achismo. Que a corrente elétrica de um gerador entra pelo polo negativo, isso daí é um chute, por isso que a gente chama de corrente convencional, porque não é a verdadeira. Mas lembrem-se que um belo dia a igreja dos homens, não igreja de Deus, homens, brincaram de ciência. Muitas pessoas morreram lá na época da Inquisição, porque diziam que nós tínhamos um sistema heliocêntrico. Era para dizer que era geocêntrico, porque a igreja defendia era isso. Quem dizia o contrário, que a Terra não era o centro de tudo, vai para o fogo. Tá? Então, começaram... Eu tive a oportunidade, Xandão, de conhecer o Cabo das Tormentas. Foi um dos campos mais bonitos que eu já fui na minha vida. Tá? Lá onde fica o Cabo da Boa Esperança, onde a igreja dizia para os grandes navegadores que eles não deveriam passar, porque tinha um abismo. Não passa, não tem um abismo. Na realidade, quando você vai lá e conhece, tem pedra que só a peste. E é no fim da África. Então, tem 2 oceanos se encontrando. 2 densidades, águas caudalosas, pedra que não acaba mais. Então,
Na realidade, os navios naufragavam era nas pedras, mas eles diziam, não cruze aquela parte, porque tem um abismo. Aí os navios não voltavam, depois que cruzaram a primeira vez, fazendo lá o tal do caminho das Índias, viram os destroços dos navios, mas, rapaz, era tudo aqui que morria. Então, não tinha nada de abismo. Então, no passado também se dizia que as descargas elétricas eram coisas positivas jogadas do céu. Por isso, pessoal, que até hoje se tem essa doidice de dizer que isso é o sentido da corrente elétrica como se fossem elétrons ou prótons se movimentando. Próton nem se move, tá? Mas isso é um sentido convencional. Bom, o que é um gerador? Eu gostaria que vocês tivessem só uma pilha nesse momento na cabeça. E ele vai ser o coração do circuito porque ele faz a corrente circular. E a corrente sempre vai circular entrando pelo polo negativo do gerador, tá? Sempre, 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 sempre. Aí, eu vou, como eu pedi a vocês muito, para deixar eu fazer só o começo, vão existir os motores elétricos. Ó, isso aqui é um motor de puxar água. Mas nós temos o motor do ventilador, o motor de uma batedeira, o motor do enceradeira. Tudo que é motor elétrico, ele tem um eixo de rotação. Todo. Tá? E é ali naquele eixo que ele transforma energia elétrica em energia mecânica, em outra forma de energia. Por exemplo, batedeira de fazer bolo. Ele usa, se você não ligar na tomada, ele não funciona. Ah, pô, minha mãe tem uma batedeira a pilha. Mas tem pilha. Tem que ter um gerador. Tem que ter, porque o receptor ele transforma energia elétrica em outra forma. Então ele faz o contrário do que o gerador faz. Vocês notaram que o desenho do receptor é igual? É igual, ó. Um pau grande, um pau pequeno, ó. Mesma coisa. Só tem uma coisa diferente, ó. Olhe por onde é que a corrente elétrica vem, ó. Pelo polo positivo. Então, a única diferença é essa, mano. Nos receptores, nos geradores, a corrente entra pelo polo negativo. Nos geradores, a corrente entra pelo polo positivo. Ah, eu vou dizer isso. Óbvio que não, tá? Óbvio que não. Você não pode ser essa máquina mortífera, tá? Isso aqui não interessa agora. Nessas duas figuras, quem é o gerador elétrico? O gerador, a corrente entra pelo polo negativo. Esse aqui é? A corrente elétrica está vindo pelo polo negativo. Tá. E esse daqui? Também, macho. Ele botou o desenho depois. Só. Quem está saindo pelo positivo é porque entrou pelo... Os dois. Pega ou não pega? Então, a resposta? Os dois. Já sabe qual é a resposta, né? Já caiu na primeira, não vai cair na segunda, né? Entrando pelo polo positivo. Acertou! Aí saindo pelo negativo. Quem sai pelo negativo é porque entrou pelo... Os dois. Então, tua maior preocupação na noite de hoje vai ser onde eu vou escrever saindo do 0 a 0. Eu vou dar a aula que eu dei para minhas filhas, tá? Ó, na vida prática, isso é um fusível, que é um protetor, tá? Isso aqui é um motor. Aqui é o quê? Um motor elétrico, receptor. Ó, um gerador, uma bateria. Se você abrir a bateria do carro, tem várias pilhas associadas aqui dentro. Porque bateria quer dizer conjunto de pilhas. Tá bom? Bom, aí, em 2021, veio essa questão. É sério, Xandão. Seu amigo vai estar bem pertinho de só ficar nos cursos dele, não dar mais aula, só nos cursos dele, tá?
Óbvio que um convite seu eu sempre vou atender. Sempre. Você é um cara muito bacana. Mas eu não aguento mais, turma, é assistir uma questão que não tem nada de pergunta e ela virar 20 minutos de explicação no YouTube. Cara, por que aqui está tendo uma oxirredução, não sei o quê? Meus amores, é possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns. Cara, tu já assistiu uma aula de pilha alguma vez na vida, em química? Tá? Uma aula de pilha você já assistiu. E toda pilha tem 2 polos, cara. Aqui tem escrito cobre e aqui zinco. Eu não quero saber quem é positivo e quem é negativo, cara. Mas, se eu disser que o cobre é o positivo, o zinco seria o negativo. Porque toda pilha tem que ter os 2 polos. Pessoal, o que, é que tem escrito aqui? Cobre. Então, zinco. Amém, turma. Tinham 2 pilhas desenhadas aí. É sério. Por que, que não pode ser 2 receptores? Porque um circuito não funciona só com receptor. O coração do circuito é o gerador. Alguém aqui na vida já colocou pilha em algum aparelho? Se tu colocou as pilhas, macho, o positivo, no positivo, tu tem problemas seríssimos. Porque ninguém coloca isso aí, parece 2 porcos se beijando, macho. Ó, pilha a gente coloca, para quem não sabe, né? Polo negativo e polo positivo. Pilha a gente coloca cinza, mané. Olha, eu estou falando de conhecimento de mundo. Eu não estou falando nem de conhecimento técnico de mundo. Toda pilha na natureza, pessoal, tem 1,5 volt. Toda pilha. Por exemplo, uma pessoa que colocou aqui 3 pilhas no aparelho, pode ter certeza que esse aparelho funciona com 4,5 volts. Você colocou 4 pilhas na porra do aparelho, não tenha dúvida. Esse aparelho funciona com 6 volts. Mas tu tem que ligar bonitinho. O positivo de uma no negativo da outra. Aí o menino, por exemplo, um colega meu de química, eu não me lembro qual é a polaridade certa, porque eu não sei. Ele disse, não, é com menos é mais. Então com menos é mais. Cu de cobre, macho. E tu tá ligando o positivo do negativo do mesmo. Aí eu digo, sim, eu botei a polaridade errada. Mas não estava alternando do mesmo jeito. Não, mas a gente tem que ver que vai ter que ser uma oxidação até o rabo, mano. Tu tá vendendo complicação, tu tá botando um aluno que não vai ser físico, ele vai ser médico, ele vai ser outra coisa. E tu tá botando para ele uma dimensão de algo que não precisa, bicho. Aqui tinham 2 pilhas, turma. Se aqui for mais, aqui é menos, porque são nomes diferentes, cada um é o polo. Aqui não é cobre de novo, eu chamei de mais, aqui de menos. Eu não sei se a polaridade é essa, não. Se os nomes são esses, não. Eu só sei que um é o positivo de uma pilha e o outro é o negativo, cara. E aqui tá zinco no cobre. Então tá ligado certo. Aí bem aqui, pessoal, só tinha um gerador. Naquela figura tem quantos? 2. Aqui só tem um gerador. E aqui tem quantos? 2. Aqui tem 4 geradores. E aqui tem quantos? 2. Ah, mas tem 2 questões iguais. Tem não, macho. Menos no mais, ó. Mas aqui tá menos no menos, teu furico, ó. Era essa a resposta, macho. Então, turma, vamos ver se a gente abre a cabeça, cara. Ver se a gente abre a cabeça, que às vezes a questão está pedindo uma coisa e tu está pensando noutra. A questão queria saber, pessoal, qual era a figura certa. É sério, teve um vídeo que eu cansei, eu parei no meio, lá no YouTube, porque estava lá.
Vamos analisar quem reduz e quem oxida. Aí o professor começava um vídeo. Oxidar, dar elétrons. Se doou elétrons é porque ficou sobrando próton. Menina! E eu digo, e eu tenho que saber que o cu reduz? Oh, não. Então, é sério, galera. É sério. Então, o Vasco está meio cansado, depois de 35 anos de sala de aula, de ver talentos serem desperdiçados por conta de egoísmo do professor, cara. Egoísmo. Não, eu quero que seja do nível que eu vou dar a aula para enlouquecer. Então, isso era uma questão de verificar, não era uma questão de calcular nada, era para ver quão. Nem queria saber onde estava voltímetro, nem nada. Era quantas pilhas tem aqui, mano? E quantas pilhas estão certas aqui? Aqui tinham 4 geradores. Aqui tinha um gerador. Aqui tinha um gerador. Não quero nem saber se o voltímetro está ligado errado, a questão não é isso, não. Aqui tinha um gerador e um receptor, porque ninguém pode ligar polos diferentes. A gente só pode ligar. Olha, você vai fazer uma atividade de casa hoje. Você vai pegar qualquer controle da sua casa e você vai abrir o inferno desse controle e vai ver se não está ligado a porra do mais no menos. Ninguém pode ligar mais. Professor, mas é porque o meu controle da televisão daqui de casa, as pilhas estão uma do lado da outra. Aí eu não sei olhar, todo mundo lá em casa é abestado. Olha, ela nem encosta, professor. Se ela tá assim, Zé Mané, é porque por trás da parte que tu não tá vendo, tem um ferrinho ligando isso aqui, é isso aqui, ó. Isso é só para poder ficar bonitinho, mancho. Porque se ele botar uma na frente da outra, o controle fica uma lapa desse tamanho, ó. Piroca de jumento, né? Então, é só estético isso, turma. Tá? Já eles botam lado a lado, mas tem um ferrinho ligando aqui, ó. Mas só se liga gerador positivo no negativo, positivo no negativo. Aí agora, vovô, Xandão é muito novo, mas eu gosto de ser chamado de vô Vasco, tá? Porque 55 anos já, bem pertinho do fim, já vejo o fim da estrada bem ali e tudo, mas vô Vasco, que sou eu, ele adora essa parte da aula. O que é um amperímetro? Ó, tudo que termina por esse prefixo aqui em ciências é uma medida de alguma coisa. Medida de ampere. Né? Então, as cargas que vão passar por um amperímetro são as mesmas cargas que estão fluindo aqui para qualquer canto. Ai, Vasco, mas eu não entendo quando o professor diz que a resistência de um amperímetro é nula. Ele não consumir energia. Só por isso. É sério. Sério. Então, todo o amperímetro a gente deve ligar em série com o circuito. E tem um outro aparelho que se chama voltímetro. Ele mede volt, mede diferença de potencial. E diferença de potencial, pessoal, é de um ponto para outro. Então, ele tem que estar ligado desse ponto para esse outro. E aí, o nome dessa ligação aqui em física é paralelo. Então, todo voltímetro tem que ser ligado em paralelo para ele poder ligar o ponto de partida ao ponto de chegada. Por isso que você bota no desenho aqui. Ai, mas eu não entendo por que, que a resistência do voltímetro é infinita. Para poder a corrente dele cessar. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Quanto maior a resistência, menor. Para não passar a corrente por ele, ela passa lá pelo aparelho, mas não passa pelo aparelho voltímetro. Mas ainda não completou aqueles 20 minutos que eu pedi. Ele vai completar agora.
Já já eu volto para cá. Pronto, é aqui o meu sonho. É. Foi aqui que eu vi minhas filhas sorrirem. Acho que o Xandão sabe, né? Eu tenho 3 meninas, as que eu conheço, são 3, né? E minha filha mais velha, aos 26 anos, depois de formada em psicologia, depois de terminar um mestrado em psicologia, depois de seleção feita para ser professora da faculdade, aí ela pega e diz: pai, eu estou infeliz. E eu disse: que beleza, vamos resolver aí. Ela: pai, não estou feliz, não estou feliz. Eu digo: ótimo. O que é que a gente pode fazer? Se eu te contar, conte, minha filha. O que é roubar um banco? O que é? E você está com tanto receio. Aí ela de fazer medicina. Eu digo: ah, bom, eu pensei que era alguma coisa mais drástica, né? Já está entrando no 3º ano, pessoal, de faculdade. Então, tem gente que opta por ficar remoendo. Ai, mas eu estou há tantos anos sem estudar. Eu cheguei com ela e disse: filha, vamos filtrar o que é mais importante aqui, porque o que importa para ti é uma boa média. Quando eu fico, Xandão, todos os seus posts eu vejo. Os que eu entendo, eu acho massa, e os que eu não entendo, guardo para perguntar depois, sabe? Porque é uma ciência muito grande, essa da TRI, né? Mas o mínimo que eu entendo de TRI é de que se a pessoa não captou ainda a ideia de que o simples é hipervalorizado nessa prova e de que todas as notas influenciam na sua média, porque, assim, eu ensino uma das matérias mais disputadas. Eu devo ter, Xandão, perto de 300 alunos de matemática, tá? De isolada, entre Juazeiro e Fortaleza. Mas, e física eu tenho, sei lá, quantos? 150, metade, olha lá. Por que que matemática, o povo é tão zoadento? Porque ele escuta demais poucos técnicos. Olha, o segredo é só redação e matemática. A quantidade de aluno que eu pego aqui, Xandão, eu vi que você levantou a mão e você vai me ajudar aí nessa reflexão. A quantidade, inclusive, você deveria abrir sua câmera para eu me deleitar com sua imagem. A quantidade de... É muito lindo, mamãe. Parece assim, sei lá, um gremlin, eu não sei. É uma coisa. Então, a quantidade de aluno, Xandão, que fica preso só a esse negócio de redação e matemática e esquece que tudo lasca a média, aqui no Juazeiro é de lascar, cara. Professor, se eu tivesse tirado mais 10 pontos em matemática, onde é que tu tirou isso, rapaz? Tu tirou 510 em matemática, ou em português, rapaz. Com 510 tu não passa nem vergonha, quanto mais numa prova, né? Então, você, como uma grande autoridade, para eu poder beber uma águazinha, complete aí esse meu raciocínio. Bom, os meninos aqui da mentoria, eles já sabem, né, já desse riscado, mas hoje eu estava no Colégio Marista, dando uma palestra para as 3ª séries, coloquei no quadro 690,8. E aí eu provoquei a turma, né? Pessoal, vocês acham que essa TRI é uma TRI alta, baixa? Aí, TRI baixa, não, TRI alta. E ela foi a TRI de 40 acertos de 45 itens de humanas, né? Então, 2023, para 40 itens de humanas, eu tive vários alunos, não só eu, né? Várias pessoas com 690 pontos TRI. Aí o curioso, Vasco, quando o aluno acertava mais um item, ele saía de 690 para 735. Quando ele acertava mais outro item, ele saía de 735 para 798 e alguma coisa. Quando ele acertava o item 43, ele entrava na casa dos 800. E o que balizou muito isso foi muita filosofia, uma questão de filosofia que está lá no meu Instagram. Ela foi medida com TRI de 753 ponto alguma coisa.
enquanto algumas na sequência dela da escala de calibragem bateram 514, 520, 530. Se eu quero um curso de alta performance, se eu quero um curso aí de medicina para a vida, para a gente aqui em Natal é medicina, odonto, psicologia, direito, eu tenho que ter um equilíbrio de TRI, porque os meninos hoje em dia eles ficam fazendo as provas e os simulados por acerto, recebem por acerto, não vão calcular a média ponderada, é a média que faz a relação direta com os pesos, é a média SISU, né? Eu chamo de média SISU, porque quando a galera faz Bernoulli, Somos, poliedro, SAS e etc., eles recebem ali a média aritmética. Ok, mas quando você vai para o pega para capar no SISU, eu preciso de ponderada. E aí ponderada é estratégia. Tivemos 535 notas, 956,8 em matemática. Então você sabe disso. Não foi um fenômeno? A quantidade de alunos que fecharam matemática no Brasil, antigamente eram 17 alunos, eram 30, eram 5. E o ano passado, mais de 500 alunos fechando a prova de matemática. Praticamente aí um número absurdo, né, de TRI específico para matemática. Aí vem aquelas velhas discussões, o que é que aconteceu? Diretamente, os alunos estão estudando mais, a prova ficou mais fácil, acho que ela ficou mais previsível, porque se divulgou para todo mundo que é geometria e matemática básica, e aí o restante vai ficar entre as questões que são anuladas, que aí esse Enem agora, tivemos a questão que foi repetida, né, na prova de matemática, e tem uma outra questão lá, que os 3 parâmetros da TRI, eles não aparecem, quando a gente vai fazer a leitura dos microdados, não aparece parâmetro de TRI nenhum nela. E uma terceira questão, que a gente estava conversando com o Fredão, num grupo específico, eu, o Fredão, o doutor Tiago Valentim, que é também especialista em matemática, doutor em estatística, teve uma questão que estava batendo de TRI 6.300 e pouco. Um item só. E com certeza essa questão ela tem problema, né? Ela está com um problema específico. A gente ficou de rodar dentro do software R para ver se conseguir uma outra parametrização. Mas hoje em dia, cara, nem é equilíbrio. Você tem um equilíbrio nas áreas, entendeu? O que a gente sofre, Xandão, com gente que não tem a menor noção da prova. Eu pego aqui meus alunos de Juazeiro, cara, pegando material de sistema, e assim, material de sistema, eles ainda têm uma coisinha que eu faço, que eu filtro os livros para eles todinhos, tá? Se você tiver aluno que use SAS, eu posso disponibilizar isso para você disponibilizar para os seus alunos. Mas, cara, mesmo você dizendo, olha, isso daí não tem nem no programa, isso aí não tem nem no programa, porque esse livro contempla uma amplitude maior aí de outros vestibulares e tudo, mas o Enem isso não tem nem... Aí eu vejo meu aluno estudando teorema da bissetriz interna, teorema da bissetriz externa, e um monte de análise combinatória, tem negócio mais sem futuro. Quando tu pega probabilidade e estatística, a quantidade de questão que tem nisso e o que tem de análise combinatória e o bem que essas fizeram e que a análise combinatória, o mal que fez, mas é aquela história, sabe? Cara, eles emprenham demais pelos ouvidos, bicho. É muita gente sedutora na forma de falar e pouco prática. Vamos voltar? Vamos? Eu tô doido para ver teus meninos soltando aqui a franga. Ó, vamos lá. Olha, nós vamos sair do 0-0. Parte 1. Stephanie Brito, eu vi o seu comentário e gostei. Eu vou começar com o circuito mais simples que a natureza pode te dar. Mais simples. Um mísero gerador e um mísero resistor. O gerador, vocês sabem para que ele serve, né? Para transformar energia não elétrica em elétrica. Por exemplo, tu tens uma pilha, ela transforma energia química em energia elétrica. Mas ela não era elétrica. Ou seja, o teu gerador está transformando esses 20 volts aqui, que não eram energia elétrica, em energia elétrica. E como ele é um gerador, como você sabe? Meu amor, só tem um. Olha, toda loja tem que ter um porteiro. Aí eu cheguei e só tinha um funcionário. Quem é ele? É o porteiro. Ele tem que ter um porteiro. Se tiver 2, eu fico na dúvida. Um porteiro, outro namorado dele, não sei. Mas se só tiver, não é porteiro.
Então, todo circuito tem que ter um gerador. Então, tá aqui, ó. Polo maior, polo menor. A corrente elétrica sempre entra pelo polo negativo no gerador. Sempre, tá aqui, então pronto. E fica circulando. Hoje a gente vai soltar a trava só, tá legal? Mas vou botar circuitos grandes, vocês vão olhar e vão dizer, vale-me Jesus, eu sei isso, sabe? Eu queria que vocês embasassem o estudo de vocês todo na lei de Ohm. Não quero negócio de lei de Kirchhoff, lei de malha, lei de nada. Lei de Ohm, não quero mais do que isso. Quantos volts esse resistor vai receber? Os 20. Esse aparelho só tem esse aqui para botar para funcionar. Então, eu vou oferecer 20 volts para ele. Uma resistência daquele resistor é 10 ohms. A corrente nesse meu circuito tem que ser 2 amperes. Não, Vasco, para. É sério. Mas, Vasco, eu estava pensando aqui. Teve uma questão que eu fui fazer e o professor colocou um amperímetro aqui. Eu enchi meus olhos d'água. Não mudou nada. Ele não está medindo a corrente elétrica. 2 amperes. Nossa. Teve um que o professor colocou um voltímetro bem aqui. Não muda nada. Nada. Ele mede quanto é a diferença de potencial nessa resistência. R vezes I. 20 volts. Não, Vasco, para. Não, paro não. Ó, é só isso. Aí eu vou aumentar, Stephanie Brito. Vou deixar o mesmo gerador aqui. Eu vou colocar agora 2 resistores. Nossa, Vasco. 2, não, 3. Olha que coisa doentia que eu vou. 3 resistores. Ó. 2 homens, 3 homens, 5 homens. Ó. Muitos homens. E eu vou colocar aqui. Vasco, como é que você sabe que isso é um gerador? Só tem um. O coração do circuito é um gerador. Sem gerador ele não funciona. Então, só pode ser um gerador. Ai, mas você mudou a polaridade. Você botou um menos em cima e o mais. Só para dizer que a corrente elétrica agora está nesse sentido. Tu deixa de ter problema, tá legal? Tu deixa de fazer enxame em cima das coisas. Aí eu pergunto, esse gerador aqui, de 20 volts, ele vai alimentar não mais um resistor, mas 3 resistores. Não vem um depois do outro. A gente chama isso em física de série, uma série de resistores. Ou Vasco, é porque lá na minha família todo mundo é retardado. Não, mas ó, isso não tem nada a ver. Ó. Vem um, depois outro, depois outro. Ó. 5 com 3, 8 com 2, 10. Então, é a mesma coisa que eu tenho. Se eu estivesse trabalhando com vetores, é como se eu estivesse calculando um vetor resultante. Só que aqui é grande escalar. Né? É uma resultante. Eles chamam de equivalente. Aí eu te pergunto, quanto é a corrente desse circuito? 2 amperes. Ah, entendi, Vasco, é sempre 2 amperes. Não, meu filho, foi azar. Tipo o seu nascimento. Olha, se eu colocasse bem aqui, pessoal, ó, se eu colocasse bem aqui, um amperímetro. Eita pau, ele colocou um amperímetro. O que é que vai acontecer? Nada. Ele vai mexer a corrente, vai medir a corrente, 2 amperes. O que é que muda se tu subir numa balança com um termômetro no teu sovaco? Nada, cara. Nada, a massa do termômetro. Se tu fosse cachorro, não era no sovaco, aí talvez você subisse incomodado, né? Porque cachorro é do fiofó. Mas a gente, a massa é desprezível, homem de Jesus. Tá? Da mesma forma,
A resistência de um amperímetro ela é desprezível, homem. Ela é nula. Ele não consome energia. Então, ele só vê qual a corrente que passa. Stephanie Brito. Eu vou colocar aqui agora. Eu sou doido, ó, mas o que é que eu vou colocar? Pelo amor de Deus, como é que a pessoa faz um negócio desse? Ela coloca duas figuras dessa. Mas que você tem problema? Tenho. Ó, eu coloquei duas figuras dessa. Ó. 20 volts, 10 volts, 10 ohms, 5 ohms. Turma, vocês notaram que agora tem dois elementos? Eu poderia ficar na dúvida. Ou é um gerador e um receptor? Não. Ou dois geradores. Não pode ser dois receptores. Cara, comprei uma casa agora. Foda. Tudo que tu puder imaginar de eletrônico tem lá em casa. Aí eu fui na casa do cara, nada funcionava. Eu disse que não é porque aqui não tem energia, não. Quem é o segredo de um circuito? Não tinha gerador na casa do cara, não tinha rede elétrica. Não tinha quem fizesse os aparelhos funcionar. Então, quando tu for, lembra, tá? Tu lembra do seguinte, espera aí que a câmera saiu aqui, vai voltar agora, nesse exato momento. Ó, espera aí que ela vai voltar. Ó. Deixa eu só botar, não é você, eu quero essa outra aqui. Ó. Aqui, pronto, agora eu volto. Ó, pronto. Que a câmera que me deixa bonito é essa. Então, tu olhando para essa figura, olha com muito carinho, com muito carinho. Tu tem aqui um polo negativo. Deixa eu voltar lá para onde eu estava. Tu tem um polo negativo e um positivo. Um polo negativo e um positivo. Tu não ligou igual como a gente bota pilha nos aparelhos, não. Mano. Um polo no contrário. Então, isso aí são dois geradores. Né? Como é que tu queria? Parabéns, viu, meu filho? Aquele caba nojento que morava dentro de ti morreu, né? Tinha um caba no começo do ano que ele era contra tudo, dentro de ti, né? O caba dando um show ali, mano. Eu tenho dois geradores. Mas se tu tem uma pilha de 20 volts e outra pilha de 10 volts, tu tem 30 volts, mancho. Aí, essas resistências que vão receber valem 15. Quanto é a corrente? Ah, Vasco, entendi. Dá sempre 2. Não, meu amor. Não é isso, não. O tá dando sempre 2 é azar. Tá? Ou você não está notando que eu estou fazendo de propósito para frescar? Oh. Eu estou fazendo de propósito. Tá? Isso é para aquele aluno que tem problema ficar dizendo é sempre 2. Entendi a matéria. Que entendeu a matéria? Ó, o Vasco, eu estava tanta vontade da pessoa colocar um amperímetro aqui. Pode colocar. O que é que vai acontecer? Nada. Ele apenas vai dizer, olha a corrente. Ele tem um visor, a pessoa escrito 2 amperes. Aí se ele colocasse um voltímetro aqui, e o marcador depende, o R vezes o I. Um voltímetro aqui, o R vezes o I. Aí eu queria, Stephanie Brito, perguntar para vocês o que é que aconteceria se o teu circuito agora tivesse essa cara aqui. Agora eu quero ver quem é que é quem. Agora eu quero ver com quantas coisas e coisa. Ó, aqui, ó. 30 volts.
Agora eu quero ver quem é quem. Eu quero ver a vida tomar formato. Ó, agora sim. Ó. Olha aí. Eu vou colocar aqui 7 homens e 3 homens. Aí lá vem o aluno com problema. Isso aqui está em paralelo com isso aqui. Tu está estudando geometria plana, né, mano? Isso é um fio só, mas está tudo em série, mas isso é um circuito, mano. Respeita a tua família. Ai, o Uber vive cancelando minhas corridas, tá aí? Ó, motivos. Ó, menos mais. Stephanie, mais menos. Meu Deus, ele ligou mais no mais. E agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Não, turma, não são mais 2 geradores. Um é um gerador e o outro é o receptor. Tu gera 30 para consumir 10, ou tu gera 10 para... Depende, né? Tem gente que gosta de TV. Ó, tu gera 30 para consumir 10, ou tu gera 10 para consumir 30? 30, mancho. Para consumir 10, para poder sobrar alguma coisa para os resistores. Então, 30 do gerador. Esse bicho aqui, esse motor, ficou com 10. O que é que sobrou para as resistências? 20. Quanto é que é essa resistência mais a outra? 10. Ai, Vasco, olha. Meu Deus, é sempre 2. Eu tenho certeza. Não pode ser coincidência. Tá? Não pode. Ele está criando as questões, mas não pode ser coincidência. Só uma perguntinha. E se eu colocasse isso aqui? Porque quando eu era criança, ainda aprendendo a estudar eletricidade e a entender o que era um circuito elétrico, chegaram para mim e disseram: tu olha sempre para o maior valor. Se o maior valor tiver lá, tu pode sapecar que ele é um gerador, viu? Pode sapecar, sem medo, sem medo. Aí eu fui isso e errei na prova. Por que eu errei na prova? Porque isso é invenção da tua cabeça. Tá? Isso é invenção da tua cabeça. Olha só. Isso aí, ó. O cara coloca aqui 100 volts. Gerador! 100. É enorme. Né? Aí o cara coloca aqui 80, 40. Aí ele coloca aqui 8 homens e 2 homens. Muitos homens. Aí, ó. Menos, mais. Menos, mais. Aí é aquela hora que você faz uma pausa e diz fezes. Mais não pode. Então, esses dois que estão bonitinhos ligando o mais no menos são de um tipo. E esse azul é de outro. Ah, mas um professor me ensinou. O maior é o gerador. O maior é o gerador. Teu furico. 80 com 40 é 120. A maior soma, meu amor. Não é o maior valor. É a maior soma. Então, se eu tenho 120 volts de gerador e 100 de receptor, sobra 20 para as resistências, que dão 10 ohms. Quanto é a corrente? A Vasco. Não tenho mais dúvida. Todo problema vai dar 2. Tá? É sempre 2. Aí eu queria, nesse primeiro momento, fazer uma pausa e perguntar aos meus amigos se a lógica de como se lê um circuito tá caindo. Preciso de alguma manifestação no chat, preciso de alguma... Desculpa, Xandão, chat, não, no chat. Porque Xandão he's an English teacher. Vai lá.
Eu preciso de alguma manifestação para saber se está tudo caminhando de acordo com Jesus. Chat, né? Beleza, Maria Júlia. Ok, Keila. Muito bom. Pois vamos adiante aqui. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês, tá? Olha, eu queria só avisar para vocês. Todo mês eu vou a Natal. Todo mês. Então, quando meu pai for resolver aí, todo mês eu vou a Natal. Todo mês. Desde 2000 e alguma coisa que eu digo, Xandão, estou às suas ordens. Para numa visita tomar um café durante 1 hora. Para ver. Nunca se lembra de mim. Nunca se lembra de mim. Eu vou ter que ligar o microfone e lhe atrapalhar agora, porque você é um cara altamente cobiçado. Quando vem para cá, já vem com a agenda com 200. Foi pro show do Grafite no Riachuelo, no Teatro Riachuelo, não avisou. Quando é um pedaço, vi ele cantando Chico Bateu no Bode, pulando, sem camisa, os cabelos do sovaco batendo assim. Isso é Vasco? Aí quando eu vi no fã-clube do Grafite, aí era Vasco, girando a camisa no show do Grafite no Teatro Riachuelo. Aí quer depois dizer que não tomou um café comigo. Aí agora eu vou perguntar para Stephanie Brito, para eu não matar as questões de vocês. Se vocês olhassem para um circuito como esse, se você olhasse para um circuito como esse, ô canetinha, volte. Não, queimou, pronto, canetinha voltou. Ó. Menos mais, Stephanie Brito. Menos mais. Amém? Ai, que fezes. Ninguém pode ligar mais no mais. O que é que eu tenho, pessoal? Um gerador e um receptor. Se o gerador está te fornecendo para o circuito 24 volts e o receptor está ficando com 12, o que é que sobra para as resistências? 12. 2 e um 3, e 2, 5 e um 6. Ah, não. Eu quero descer para a Terra. Oh, não, quero descer. Oh. Mas eu não sabia que ia dar 2, não. Essa eu não sabia que ia dar 2, não. Se eu colocasse um amperímetro aqui, o que é que mudava? Nada, tá? Corrente está aqui, né? Nesse sentido. Tchan. Se ele botasse um voltímetro bem aqui, o que é que ia mudar? Nada. Voltímetro liga, ou mede a DDP. Quanto é a DDP aqui? 2 vezes 2, 4 volts. Aí ele colocou outro voltímetro aqui. Achei tão lindo uma vez. Professor, porque uns o senhor bota por fora, outros o senhor bota por dentro. Eu disse, meu amor, isso é um desenho. A gente bota onde tem espaço. É sério. Tem diferença entre ser por dentro e por fora. O que é um voltímetro por fora? Eu digo, que diabo é voltímetro por fora e o que diabo é voltímetro por dentro? Mulher, porque é um desenho que não cabia, eu botei para cá. Quanto é que esse voltímetro marca, pessoal? RI, 4 volts. Quanto é que esse voltímetro marca? RI, 2 volts. Quanto é que esse voltímetro marca? 2 vezes 2, 4 volts. E aqui, 2 volts. Vocês já experimentaram somar? 2 e 4, 6, e 2, 8, e 4, 12, com 12 do receptor. Não, para! Tudo que é gerado tem que ser consumido. Tem. Tem. Chico bateu no bode. Bode bateu no Chico. Temos aí o quê? Mais ligado no mais. O que é que eu tenho? Um gerador e um receptor. Por que o gerador é o de 5 volts, pessoal? O maior, cara. Ninguém pode ligar polos iguais. Então, ó. Chico bateu no bode. Bode bateu no Chico.
Xandão vive dizendo, não, vamos tomar uma coisa lá em casa, não sei o quê. É isso mesmo. Isso mesmo. Nunca. A menina dele que nasceu outro dia já vai fazer 15 anos. Ó. Então, gerador gerou 5. O receptor ficou com 3, sobrou quanto para os resistores? 2. E quanto é que dá as resistências do circuito? 10. Não, 2 não dá não, dá 0,2. 0,2 ampere. Vasco, que questão horrível. Que conversa, mano. Só tem um aparelho desse, então ele é um gerador. O que é que esses bichos vão ser, pessoal? Os resistores que vão receber isso, né? 20 com 10, 30, 70, 100. 24 igual a 100 e quanto é a corrente? 0,24. Preciso de interações para saber se está tudo claro. Preciso de interações para saber se está tudo claro. Está tudo beleza, Diego? Massa, Everton, ótimo. Show de bola. Então, vamos nós para a nossa continuidade aqui. Estou feliz, estou feliz. Grupo é bom, Xandão. Grupo é bom. O grupo é bom. Eu sou mais o aluno disponível e paciente do que aquele aluno chato, que ele pensa que sabe e atrapalha todo mundo. Ai, que fezes. Ninguém pode ligar mais no mais. Droga. Não, nada de droga. Droga, eu estou fora. Ó, um é um gerador, o outro é um receptor. Quem gera 8 e o receptor um motor, fica com 6, sobra 2. 4 e 3, 7, 3, 10. Aí, Vasco, entendi. Quando não é 2, é 0,2. Não faça isso. Aí, agora, eu quero saber se vocês tiveram infância. Tá? Nós tivemos infância, Xandão. Quer ver quem de vocês aí já pilotou uma enceradeira? Quem de vocês aí já pilotou uma enceradeira? Acho que não sabem nem o que é enceradeira. Alguém sabe o que é? Olha o Sérgio, sei nem o que é geração criada por vó. Ó, Sérgio, no passado, a gente não tinha granito, essas coisas, tá? Eram as cerâmicas que elas eram tingidas. E a gente passava uma cera nisso. Casa de vó tem muito ainda. E aí você passava uma cera na cerâmica para ela ganhar cor de novo, geralmente avermelhada, e você encerava. É uma máquina que roda. Se ela tem um eixo e gira, o que é que ela é, Sérgio? Dos nossos aparelhos de hoje, ela tem um eixo e gira. Quem quiser responder aí, eu agradeço. Estou olhando para o chat. Ó. Alguém? Gerador não é. Resistor não é que não esquenta. Ele esquenta porque tem uma resistência. Pô, perfeito, Maria Júlia. Perfeito, Sérgio. Um motor. Bomba de puxar água. Um motor. Transforma energia elétrica em energia mecânica. Motor de ventilador. Tu acabei de dizer, né? Motor. Todo motor elétrico é um receptor. Sérgio, Xandão também é um menino. Ele só não tem cabelo. Mas Xandão é bem mais novo do que eu. Quando eu era pivete, o nosso grande desafio era parar as pás de um ventilador. Quem já fez essa brincadeira? Parar as pás, funcionando, obviamente, né? Não quer parar o que está parado, parece que é doido. Ó. Quem já fez essa brincadeira?
Ninguém. Sérgio, se eu te contar que no meu tempo de criança as pás do ventilador eram de ferro, Sérgio, e elas enferrujavam. Se você, a minha avó até dizia, cuidado, menino, tu vai rolar o dedo. Perdeu o dedo. De ferro, macho. Pegou, Xandão, isso? É. Ventilador com ferro. Hein, Xandão? Xandão foi jantar. Tá vendo a novela. Peguei, porque Maria Helena tá aqui no meu colo. Ó. Beijo pra Maria Helena, macho. Ó. Tudo bom, Maria Helena? Ela tá ouvindo. Ó, o tio Vasco tá dizendo. Tudo bom, Maria Helena? Um beijo do tio Vasco. Ô, Tá menino. esperando pra dormir comigo. Aí Só tá aqui tem mãe. esperando. Bichinha. Só tem mãe. Enceradeira, eu pegava e eu ainda ficava em cima da enceradeira Não é ligada, isso que eu estava dizendo. rodando, eu A ficava pessoa, em cima da enceradeira cara, rodando junto com ela. a Esses velhos, enceradeira sei ela não. tinha 3 pás, 3 É. vassouras embaixo. E ela ficava girando bem rápido. Aí a pessoa, se ela fosse magrinha, ela subia em cima da enceradeira. Ela tinha um acelerador. Aí, só que era para as pás ficar rápido ou não. Aí a pessoa subia em cima e fazia tipo uma moto dela. Só tem um detalhe: quando você subia em cima dela, o que é que você impedia? As pás de girar. Aí chega no Enem e pergunta o que é um motor com eixo bloqueado. Eu não sei, que eu sou retardado, lá em casa todo mundo é. Meu amor, qualquer motor que você pare o eixo. Você já experimentou parar as pás do ventilador e ver a caatinga de queimado que sobe daqui um pedaço? Você bloqueou o eixo do motor, ele não está conseguindo consumir aquela energia. Aí ela vai toda para quem? Os resistores. Aí o que acontece? Começa a esquentar. E aí sobe a caatinga de queimado, aí queima, o que você faz? Bota em algum canto para alguém ficar com a culpa depois, né? Não precisa você dizer que foi você disse, não, quando eu cheguei já estava queimado. Então, toda vez que você bloqueia um eixo do motor, você só tira o receptor da jogada. E aí o Enem colocou isso na prova. Eu falo isso desde que a minha vida é vida. E o pessoal está falando besteira, está falando besteira. Olha aqui, 3 cantos que eu encontrei. Eu espero que vocês não coloquem isso no liquidificador, porque vocês vão se cortar, tá legal? O liquidificador é o receptor. Só que são lâminas. Se você quiser pegar um ferro e botar dentro, pronto. Aí ele vai ficar. E não roda. Aí daqui a pouco a catinha de queimado sobe. Porque a energia que era para ser usada para girar, ela vai ser usada para aquecer a resistência interna. Aí queima o aparelho, superaquece. Isso acontece quando tem um pessoal que adora triturar gelo para botar suco, não sei o quê. É a coisa mais fácil do mundo. Ou quebrar o copo do liquidificador, ou queimar o liquidificador. Porque você... Como é que quebra? Se você... Deixa eu falar. Se você colocar muito gelo lá dentro e não for uma hélice própria para cortar gelo, ela vai bloquear o eixo. Ela vai travar e ele não gira. E aí, eu não girar, queima o aparelho, superaquece e queima. Aí, lá vem... Isso aqui é explicação, o nome técnico. Aí lá vem... Eu peguei de 2 provas, a do Enem e essa daqui. Olha para cá, eu vou criar uma situação para vocês verem. Tá aqui um gerador. Tá aqui uma lâmpada. Não vou dizer o que é esse aparelho aqui. Não vou dizer. Só vou te dizer que aqui é 30 volts, aqui é 10. Não vou dizer quem é quem. Não digo. Mais, menos. Mais, menos. Ninguém pode ligar menos e menos.
nem mais e mais. Que fezes. Ó, o que é que nós temos nessa questão? O que é que nós temos nessa questão? Um gerador e um receptor. Tá? Quem é o gerador? Receptor. Também? Se eu bloquear o eixo do receptor, antes, pessoal, antes, iam 20 volts para uma resistência de 20 ohms, a corrente era quanto? 1 ampere. Bloqueei o eixo do motor. Bloqueei o eixo do motor. Quanto vai para a resistência agora? Você bloqueou, ele deixou de funcionar, pessoal. Vai 30, meu amor. Não tem mais esse consumo que você não evita, ele não está mais funcionando. Então, os 30 do gerador vão para a resistência de 20 ohms e tu vai ter uma corrente de quanto? 1,5 ampere. Mais cargas passando naquela resistência, ela vai realizar mais efeito. E daqui a pouco, tá? Olha o que é que a questão botava. Quando criança, o professor Pardal adorava brincar na casa da sua avó. Essa alegria se dava pelo fato de gostar de subir na enceradeira da sua avó para brincar, enquanto o eletrodoméstico estava em funcionamento. Só que quando tu subia em cima da enceradeira, tu empurrava as pás contra o chão. Ela não conseguia girar. O que é que tu acabou de fazer? Bloqueava o eixo do motor. Eu acabei de fazer nessa figura o que é que acontece. Quando você bloqueia o eixo, reduz a corrente, eu acho que aumenta, não? Não tem mais o consumo do receptor. Acabei de fazer aqui, mano. Dos 30, 10 iam para o receptor, só sobrava 20. Não tem mais o receptor. Então, os 30 vão para o resistor. Se eu aumentei a DDP, a corrente tem que aumentar, porra. Reduz a DDP, nem. Aumenta a potência dissipada, yes. Melhora o rendimento das queima a enceradeira, meu filho. Queima, tá? Aumenta a resistência interna, né? Aumenta a corrente. Se a gente já tivesse estudado o conceito de potência, ó, tu tem uma mesma resistência passando uma corrente maior, ela esquenta mais. Aí veio o Enem e perguntou isso daqui. Amém? Vamos ler? Como se nós fôssemos, assim, uma pessoa. Ó. Diversos brinquedos são constituídos de pilhas ligadas a um motor elétrico. A figura mostra uma pilha. Pilha, pessoal, gerador. Ainda estava escrito na questão. E um motor, que é o motor. Receptor. Aí tu tinha uma chave aqui. Chave é o interruptor. Tu liga. E o circuito funciona. O nome da força eletromotriz, da DDP do gerador, a gente chama de força eletromotriz. Está escrito na questão, não precisa nem de saber, não. A pilha com a força eletromotriz, não deu nome técnico. E o motor, ele diz que chama contra-eletromotriz. Um problema comum que danifica esse brinquedo é o travamento do eixo do motor. O que acontece, pessoal, se o eixo do motor travar? Toda a energia do gerador vai para as resistências. Essa que ele chama de força contra-eletromotriz, porque é o motor, ela vai para zero, ele não consome mais nada.
A força contra a eletromotriz iguala-se até o fundo. Ela zera. Sofre um grande aumento, ela zera. A força contra a eletromotriz inverte, ela zera. A força, zera ela. O motor não consome mais nada. Ele não funciona. Toda a energia vai para as resistências do circuito. Aí tome catinga de queimado. E se não olhar logo, o exemplo mais caseiro que eu posso dar para vocês é botar o dedinho nas partes do ventilador. Você bloqueou o eixo do motor. Essa primeira parte, ela foi do simulado? Massa. Turminha, o que é que vocês acham do que é bloquear o eixo do motor? Ficou claro? Tira o receptor da jogada. Tirou, Stephanie, do receptor da jogada. Tirou da jogada. Já é isso. Toda a energia que ia ficar uma parte para os resistores e uma parte para o motor, vai toda para os resistores. Posso continuar? Vamos lá? Olha só. Nessa parte agora, eu queria que vocês olhassem para uma coisa que a gente já usou hoje. Eu estou só colocando detalhes. Quando a gente bota uma resistência depois da outra, a gente chama em série. E a quantidade de energia daqui para cá é a soma dessas energiazinhas individuais. Ó. É porque a gente só decora soma as resistências, soma e não sabe por que é. DDP no resistor 1, R1 vezes I. A corrente é a mesma, todo mundo aqui. Ó. Vai passando, só vai, passa, vai. R2 vezes I. R3 vezes I. E esses resistores todos eu posso substituir por um só, que a gente chama de resistência equivalente, vezes I. Tudo eu posso botar a porra desse I em evidência e cortar, cara. É por isso que a gente diz que a resistência equivalente é a soma de todas. Em série, né? Aí eu queria que vocês olhassem para essa figurinha aqui. Stephanie, um resistor de 2 ohms em série com o de 6 ohms dá uma resistência equivalente de 8 ohms, né? Aí ele não está dizendo que daqui para cá tem 24 volts? Isso não é um circuito, tá, turma? Um circuito é uma coisa fechada. Isso é um trecho de um circuito. Cadê o gerador? Só fez dizer que daqui para cá usa 24 volts. 24 igual a 8 vezes I. Quanto é a corrente desse circuito? Então, a corrente que passa aqui, que é 3 amperes, é a mesma corrente que passa aqui, que é 3 amperes. Aí ele não está perguntando quanto é cada DDPzinha dessa? Cara, a DDP nesse aqui é R vezes I, 6 volts. Sem eu fazer conta, quanto é o próximo? 18, tem que dar 24, né? Ó, mas eu vou fazer a conta, estou disposto. Meu avião só vai meia-noite para casa. Ó, se vier. Ó. Toda semana aqui é uma campanha de fé. Tá? Todos nós de mão dada lá no aeroporto. Hoje vai, hoje vai. Semana passada, o avião que eu vim furou o pneu. É sério? Foi. Pousou e furou o pneu, mas não disseram nada. Pousou e estacionou, mas o pessoal daqui fez uma viagem curta de volta, um voo de 45 minutos aqui para Fortaleza, foram mandados para São Paulo, para poder pegar um voo de São Paulo para Fortaleza. Eu digo, porque esse povo não pegou um ônibus, mas era mais rápido, né? É muita vontade de passear em São Paulo. Ó, é sério, mano. O pobre é sem limite, cara. O pobre é uma coisa interminável. Bom, para eu ir para uma outra coisa aqui e abrir a cabeça de vocês, eu acho que a associação em paralelo eu pouco usei hoje, porque senão poderia causar alguns danos, por isso que eu usei mais o série, mas paralelo
é quando eu tenho vários caminhos para ir de um ponto para outro. Então, a quantidade de energia que eu vou usar é a mesma. De A para B é a mesma. A DDP é a mesma. Mas a corrente, não. Aqui eu vou ter uma corrente 1, 2, 3, que quando ela se soma, dá essa corrente total I. Então, só para quem não sabia por que faz essa conta do produto sobre a soma, como U é igual a RI, I é U sobre R, ó. U sobre R1 mais U sobre R2. A DDP é a mesma. U sobre R3 e aqui U sobre R equivalente. Como a DDP é a mesma em todo mundo, cancela. É por isso que se faz. Eu, Vasco, só faço de 2 em 2. Tá? Porque quando você pega essa brincadeira aqui, você tira o MMC, ó, fica R1, R2, R1 mais R2. Quando eu inverto, produto sobre a soma. Então, não é uma mágica. É o resultado dessa soma de fração, pô. Né? Produto sobre a soma. Porém, olha esses 3 resistores em paralelo. Estou indo de A para um B aqui. Vê se vocês conseguem ver que só tem um ramo completo, pessoal. Só tem um ramo completo. Qual é, Everton? O primeiro, o completo com todas as informações. O primeiro, o segundo ou o terceiro? O primeiro, né? Eu tenho a resistência. Isso, Everton. Resistência à corrente. O que é que eu posso descobrir, Everton? A DDP aqui em cima, ó. R vezes I. 80 volts. Não está todo mundo em paralelo? Todo mundo está sujeito a 80 volts. A DDP é igual para coisas em paralelas. Paralelo. É que eu não conheço o U e o R. Vou descobrir o I, né, porra? 80 igual a 10 vezes esse I. Quanto é? 8. E a de baixo, ó. 80 igual a R vezes 16. 5. Uma coisa que eu não aceitava quando eu era aluno, sabe? Cara, não tinha que botar isso na minha cabeça. Era isso aqui, ó. Eu vou botar bem aqui do canto, ó. Bem aqui, ó. O professor dizia para mim que se bem aqui por cima tem uma resistência 1, aqui uma resistência 2, não tinha quem fizesse eu aceitar isso até eu entender. Tá? Que é uma das melhores coisas que existe na vida, é entender. Vale-me Deus. Espera aí que eu tirei sem querer a apresentação aqui. Eu vou colocar de novo aqui. Pronto. Tirei sem querer. Apresentar. Já está apresentando, né? Não saiu não, né, para vocês? Vamos lá. Inclusive, Xandão, aqui, ó. A galera que terminou minha aula às 6 horas, às 6h30, perguntou se podia coitar. Eu digo, pode. Tá? Vocês estão conhecendo uma das maiores autoridades. Aí, pessoal, vale a pena seguir esse cara, que esse cara é foda. Tá? É o XTRI, Xandão da TRI. Eu trocaria esse. Esse Xandão é o original, ele é do bem. Esse eu gosto dele. Tá? Ó, o professor chegou para mim e disse assim: se aqui passasse uma corrente de 2 amperes, aqui 3 amperes e aqui 5 amperes, Branquinho, quanto é o total aqui? 2 e 3, 5 e 5, 10, né? Isso. Aí o diabo disse assim: se esse aparelho queimar na cabeça do ignorante Vasco, ele não entendia que queimar é apartar o fio.
Aí o Vasco, eita, os 10 amperes. Aí o professor olhou para mim e disse, que 10 amperes? Eu disse, os 10 que tem aqui. Ele disse, não, tinha 10 quando tinha esse ligado. Tu só tem 2 ligados agora? 7. É de dentro para fora, e eu não sabia. É por isso que não ter, quanto mais coisas tu for ligando, mais perigoso fica o ter. Porque vai somando, as coisas estão tudo em parar. Eu não sabia isso. Menina, eu morria, tá? Aí ele, se queimar esse aparelho. Aí eu digo, eita, os 10 amperes vão tudo lá para cima. Eu, professor, que 10 amperes? É por isso que na casa da gente, quando a gente apaga uma coisa, as outras todas continuam funcionando. Porque na casa da gente tudo é ligado em paralelo. É de dentro para fora. Alguns dos meus amores não sabia. Obrigado, Xandão. Alguém não sabia. Turma, o meu aqui não está arriscando mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Jen, ela está aqui. Estava aparecendo para vocês isso aqui que eu escrevi, pessoal? Ou tinha travado na outra? Confere aí, por favor, porque eu posso repetir. Não, não era Everton. Me perdoe. Tinha travado. E eu ainda perguntei, porque na época eu tinha que parar e começar de novo. É de dentro, Rafael, para fora. Vou falar. Ó. O professor chegou e disse, ó. Peraí, deixa eu botar aqui onde interessa. O professor chegou e disse, deixa eu apagar isso aqui, ó. Disse assim, ó. Aqui tem uma resistência 1, aqui tem uma resistência 2 e aqui tem uma resistência 3. O professor dizia, se por aqui passa uma corrente de 2 amperes, 3 amperes e aqui 5 amperes, quando junta, turma, fica 10, ó. Pronto, agora vocês vão entender. Aí o professor fez essa pergunta na sala. Se queimar o aparelho do meio, por exemplo, tá? Se queimar o aparelho, queimar, tu me apartar o fio. Aí o ignorante aqui achava, eita, os 10 amperes vão passar pelo de cima e pelo de baixo e vai queimar tudo. Aí o professor, tem mais 10 amperes? Tem 7. Toda vez que um aparelho deixa de funcionar, aquela corrente não existe mais. Então, não digam corrente que se divide, diga corrente que soma. Se não queimasse esse aparelho, se queimasse esse, eita os 10. 10 é o teu furico. O 5. O 2 mais o 3. É de dentro para fora. É por isso que em casa eu estava dizendo, à medida que você vai desligando as coisas, as outras continuam funcionando normalmente, porque tudo é ligado em paralelo. Tá legal? Tudo é ligado em paralelo. E tem, eu acho que agora ficou claro, né, turma de casa? Eu acho que agora chegou no que eu tinha dito. É de dentro para fora. E uma das minhas maiores, assim, minha não, né? Uma das maiores conquistas, a de quem me ensinou isso daqui. Olha só, Rafael. Olha como é que eu escrevi. Todo dia eu agradeço por saber isso. Espera aí que eu vou botar aqui onde eu quero. Chico bateu no bode. Bode bateu no Chico. Tá aqui, ó. Cara, qualquer dia desse eu boto para tu tocar. Para tu ouvir. E nessa hora, um dá uma mãozada no pé do vidro do outro. É lá na Zona Norte, né, Xandão? Olha, ó. Olha aí, ó. Numa hora dessa, o primeiro dá um tabefe no pé do vidro do outro. Eles só não brigaram porque foi no Teatro Riachuelo, tá? Dentro do teatro. Mas eu todo tempo tenso. É agora que vai ter a mãozada. Aí foi bom demais. Tem mesmo essa mãozada? Tem, mas bota no YouTube para tu ver. Eles banda grafite, tá? Grafitão. Aí Chico bateu no bode.
Não é não, Xandão? Não, tá sem som, Xandão. Oi. Foi. Eles foram proibidos de cantar e tocar essa música em alguns carnavais, tipo assim, Tá com vendo? trio elétrico na rua. Macau, porque quando eles tocam essa música Macho, aí, tem uma primeira aí mãozada só. Pá! Quando ele diz Chico bateu no bode, aí começa, pariu, todo mundo e aí todo mundo esperando lá no teatro pela música, né? Mas o teatro um luxo, mas não teve briga não. Foi massa demais, ó. Eu vou contigo, pai. Bora, ó. Bom, olha o que é que eu escrevi aqui, ó. Um belo dia, me disseram que quando a gente quer calcular a potência de um aparelho, é só aplicar, mas me disseram como se fosse uma mágica. Aí, como eu sou meio nojento, eu fiquei me questionando por que que era aquilo ali. Aí fui um aluno, né? Até descobrir que isso vem da mecânica mesmo. Potência é trabalho sobre tempo, só que o trabalho para deslocar uma carga é a carga vezes a DDP. E a quantidade de carga que flui num certo tempo na corrente elétrica, era daí que vem o canto dos pintos. Ó, viu? É sério, era daí que vinha. Aí, como U é igual a RI, no lugar do U, botava o RI, ficava o R2. Então, não eram três equações. O pessoal se empolga. O I é U sobre R. Aí, U sobre R, o I é U sobre R. Bota o I para cá e bota o R para cá. U sobre R vezes U. Então, não são três equações, cara. É uma equação. A outra é só pegar a segunda lei de Ohm, a primeira lei de Ohm e substituir. Mas eu botei aqui, ó. Agradeço a Deus por ter me ensinado isso. A galera se empolga nas demonstrações das fórmulas de rendimento, potência, se empolga, tá? Aí esquece de dizer que para calcular a potência de um aparelho, tanto faz, cara. Tu usar isso, ou tu usar isso. Tanto faz, turma, a diferença, depende do dado que tu tem. Vamos pegar aqui um conjunto de valores que bata. Ó, U igual a 100, uma DDP 100, uma resistência de 50, só para não perder o charme, uma corrente de 2, né? U igual a R vezes I bate. Aí, Jesus, na sua mais ampla bondade, me diz que se um aparelho for percorrido por uma corrente de 2 e ele tiver ligado no DDP de 100, a potência desse aparelho é 200 watts. Mas, se eu conhecer que a resistência desse aparelho é 50 e a corrente que passa por ele é 2, 4 vezes 50 é 200. Todo dia eu agradeço a Deus por ter me deixado curioso. Porque as pessoas falavam, mas eu achava que cada fórmula fazia uma coisa. Eu não sabia que era a mesma coisa. Né? A diferença, Tato, quando você vai calcular rendimento de gerador, é outra coisa. Mas potência de aparelho, qualquer uma porra. Se eu sei a DDP, o 2 sobre a resistência, que é 50. 200 watts. Então, tanto faz, cara. Tá? Esse negócio de melhor equação para calcular a potência de aparelho, qualquer uma delas. A diferença está em outra coisa, quando a gente vai calcular rendimentos. Então, para calcular a potência de um aparelho, vírgula, qualquer uma delas. Uma delas.
Agora que eu já dei tempo para a curva do esquecimento funcionar, agora que eu já dei um tempinho para a curva do esquecimento funcionar, eu vou voltar bem aqui e vou perguntar para meus amores. Não era essa aqui, não. Essa aqui. Ó. Era lá no começo. Cadê você? Aqui. Eu vou voltar aqui no começo. Tá? Eu tinha saltado essa. O cara tem uma bateria. E ele disse na prova do Enem PPL 2021, mais batido que a serra, macho. É sério, cara. Uau, meu nome é Brau. Uma bateria ideal não tem resistência interna, entretanto, baterias reais têm resistência. Estou frescando. Uma vez. Pronto. Só besteira. De posse de um voltímetro. Como é que se liga voltímetro? Em paralelo com o aparelho. De um amperímetro. Como é que se liga amperímetro? Em série com o aparelho. E de uma resistência teste. Qual dessas ligações está correta? Meus amores, não se liga voltímetro em série com nada, meus amores. Meus amores, não se liga amperímetro em paralelo com nada, meus amores. Meus amores, não se liga voltímetro em série com nada, meus amores. Meus amores, não se liga voltímetro em série com nada, meus amores. Então, turma, a única possível ligação, sem muito auê, sabe? Às vezes o que eu sinto falta nos alunos, turma, é do porquê das coisas, sabe? Eu vejo que os alunos não sabem o que é que eles estão fazendo. Meu amigo Xandão, seu amigo precisa começar a organizar aqui a vida para ir jantar, tomar um banhozinho, jantar, né? E me arrumar para ir para o aeroporto, que eu tenho que ir lindo. Porque tu sabes, né? Aqui todo mundo observa como a gente vê. Eu estou com essa roupa desde 6h30 da manhã. Tá podre, puro aqui a Mont Blanc. Tá? Imagina a porque, sabe, cueca. né? O pobre é bicho diferente. E quero dizer, lhe pedir licença para uma coisa, se você, inclusive, puder me ajudar. O doido que está pedindo para botar Chico batendo no bode. Eu volto quando terminar a transmissão. Xandão, e meus amigos, meus alunos aí, que eu conheci hoje, eu lhe peço permissão, Xandão, caso não tenha nenhuma atividade nos dias 27 e 28 de maio, se os seus, inclusive, sua participação para mim seria uma honra, tá? Vai ser o lançamento do meu curso online, que se chama Maratona 800+, com Vasco Vasconcelos, tá? É o meu curso online de matemática. A joia física, eu não estou muito ainda me sentindo confiante para isso, não. Mas matemática já é a minha primeira formação, né? Os meninos aí, a gente não se conhecia, mas eu sou engenheiro civil e físico. E uma coisa que eu sinto muito orgulho de dizer, especialista em aprovação, sabe? Mas não é de dizer não, é de fazer, turminha. Eu gosto de pegar na mão do meu aluno 500 e mostrar para ele que o 800 é uma realidade se ele souber estudar, tá? Isso principalmente matemática. E aí, queria agradecer por essa noitada maravilhosa de vocês. Espero que vocês tenham tirado proveito. Xandão, você pode disponibilizar para eles o comentário do material? Você mandou para mim no arquivo, privado? porque no material não foi, tá? No material impresso não está. E Tá. ele está no anexo. Se você puder disponibilizar para a galera, seria uma boa para eles verem se o que a gente conversou ficou legal. Tranquilo? Tranquilo. Vascão, Turma, obrigado mais uma vez, né? Obrigado mais uma vez. Você é feríssima. É uma pessoa que eu tenho um apreço gigantesco, fã do grafite número 1.
tudo que você falou é mentira, que às vezes você vem para Natal, sua agenda é altamente topada, você fica calado. Aí quando está prestes a ir embora, aí você diz, já estou prestes a ir embora, eu aluguei um carro, vou na casa de uma prima, de uma Toda tia, de vida uma assim, avó, cara, de se não uma chorar, avó, não não sou sei o eu, quê. Xandão. O material que você mandou não tem as respostas não, estão só as questões, é conhecendo o Vasco. Aí tem uma casinha e Pois não eu tem, tenho. e não tem não. Pois eu lhe Mande, mando o gabarito. Eu tenho todo. show. E aí, galera que tá aí na sala também, valeu a paciência de aguentar Vasco 2 vezes, porque já é demais, né? Uma vez Duas já é vezes difícil. esse povo está me aguentando desde 7 Aguentar horas da Vasco manhã, mano. 2 vezes, 7 horas da manhã, vixe, Maria, se a cueca dele tá assim, imagina de vocês. De manhã tinha 100 alunos. Mas desde 7 horas da manhã, meu Deus do céu. É. Beleza, Vascão, obrigado, viu, Valeu. cara? Um grande abraço, Abraço. Xandão. Pessoal, foi um prazer. Até qualquer momento. Show. Tchau, tchau. Abraço. Vou salvar aqui o vídeo, galera, para subir no YouTube. Amanhã de manhã eu subo no YouTube para disponibilizar para quem não veio. Assim que ele colocar aqui as questõezinhas, eu jogo a resolução no grupo, ok? Valeu!